Por favor, finja que não me conhece. É maior que Sofia gritou. Sua voz tremia. É maior que... Por favor. É maior que era o final do corredor. Até momentos atrás, ela estava segurando um pano de chão no piso do karaokê. Seus joelhos estavam molhados. É maior que professora. É maior que o homem deu um passo à frente. É maior que a. Senhora foi a professora responsável pela minha Júlia, 8 anos atrás, não foi? É maior que Sofia não conseguia levantar a cabeça. Naquela época, a senhora salvou a nossa família. É maior que os olhos do homem se encheram de lágrimas. Ele não conseguia entender por que aquela mulher, que tinha sido a professora de sua filha, estava ali. Alguém que ensinava crianças na sala de aula estava segurando um pano de chão no piso de um karaokê. E ainda por cima, na frente do pai de uma ex-aluna. Vocês já tiveram a experiência de serem flagrados por alguém no momento em que menos gostariam de ser vistos? Será que este não é o momento em que até o último pingo de orgulho desta mulher se quebra? Se vocês estão curiosos para saber a história triste de como essa mulher chegou a esse ponto e por que aquele homem não conseguiu simplesmente fingir que não viu e passar direto, peço que cliquem em inscrever-se e deixem o seu like. A história começa agora. Foi há 30 minutos. Eu empurrei a porta de um karaokê situado no subsolo de uma galeria comercial antiga. Assim que abri a porta, o cheiro de mofo úmido e o aroma de purificador de ar barato invadiram meu nariz. Normalmente, seria um lugar que eu nem olharia, mas hoje meus pés me trouxeram aqui por conta própria. Hoje era o aniversário de morte da minha esposa. Há 25 anos, minha esposa partiu na noite em que deu à luz nossa filha, Júlia. Foi uma complicação de pré-eclâmpsia. Perdi minha esposa no dia em que ganhei minha filha. Por isso, todo ano, quando esse dia chega, eu procuro um lugar para me esconder como um pecador. Se eu fosse para casa, a Júlia ficaria pisando em ovos comigo. Eu não queria mostrar um pai desmoronando na frente dela. Pode entrar. Está sozinho? O dono, sentado no balcão, perguntou com indiferença. O cordão de ouro no pescoço e o jeito que mascava chiclete eram irritantes, mas eu balancei a cabeça. Me dê uma sala, a mais afastada no canto. Vai querer acompanhante? Tem umas novas. Não, vou ficar sozinho. Me traga uma garrafa de cachaça. Entrei na sala mais ao fundo. Havia um sofá de veludo vermelho sob a iluminação fraca. O ar estava viciado com cheiro de cigarro. Apaguei a luz e servi a cachaça. Um copo, 2 copos. Parecia que minha garganta estava queimando. Na escuridão, chamei minha falecida esposa. Querida, ainda estou sozinho. Não sei se estou fazendo certo. Foi então. Ouvi um som de batida vindo da sala ao lado. A parede era fina, então todo o som passava. Risadas altas de homens, som de copos brindando e gemidos misturados com gritos de uma mulher. Ei, essa tia está chorando para ver se a gente gasta mais, é? Era um grito. Apertei o copo de cachaça com força. Não vamos nos importar. É problema dos outros. Isso é comum por aqui. Mas meus pés não se moviam. O quê? Não vai limpar logo? Está se fazendo de difícil. Ouviram-se xingamentos novamente. Acabei me levantando. Peguei minha jaqueta velha e abri a porta. Saí para o corredor. A porta da sala ao lado estava entreaberta. Eu não deveria ter olhado para dentro, mas acabei olhando. Uma mulher estava de joelhos no chão. A saia curta tinha subido, revelando suas coxas. Toda vez que ela se curvava para limpar, o decote parecia perigoso. Era uma posição humilhante. Mas a mulher parecia não ter escolha. A mão que segurava o pano molhado tremia incontrolavelmente. 3 homens sentados arrogantemente à mesa olhavam para baixo, rindo daquela cena. Ah, é o primeiro dia dela. O papai aqui vai ter que ensinar. Um homem se levantou cambaleando, estendeu a mão para pegar o queixo da mulher. A mulher se encolheu e baixou a cabeça. Tinha um olhar resignado, como um animal arrastado para o matadouro. Naquele momento,
Meu coração parou. Eu conheço esse rosto. É um rosto que jamais poderia esquecer. 8 anos atrás, na sala de aconselhamento da escola, quando nossa Júlia disse que queria morrer, a pessoa que me chamou e me contou: pai, a Júlia é uma menina que aguenta tudo sozinha, mas se deixarmos assim, ela vai desabar. Aquela única frase me acordou. Depois daquele dia, sentei-me diante da porta do quarto da Júlia todas as noites. Não disse nada. Apenas fiquei lá, para mostrar que o pai estava ali, que ela não estava sozinha. Levou 6 meses até a Júlia voltar a sorrir. Era aquela professora Sofia. Mas por quê? Por que ela está aqui? Por que aquela pessoa tão nobre está de joelhos segurando um pano de chão? Ei, tiozão, tá olhando o quê? O homem bloqueou meu caminho. O cheiro de álcool veio forte. Em vez de responder, tirei minha carteira. Minha mão tremia, mas cerrei o punho para aguentar. Eu pago a conta desta sala. Encerrem por aqui. Joguei o dinheiro como se fosse cartão. O homem fez uma cara de incredulidade. Esse cara é maluco. Só pode. Não me importei. Aproximei-me da mulher. Queria levantá-la imediatamente, mas parei ao estender a mão. Senti que se minha mão a tocasse agora, ela desmoronaria ainda mais miseravelmente. Levante-se, disse em voz baixa. A mulher levantou a cabeça devagar. Olhou para cima, para mim. Nossos olhos se encontraram. Naquele momento, o rosto da mulher ficou branco, sem sangue algum. Ela me reconheceu. Cliente, está tudo bem. Eu vou limpar, disse com a voz trêmula. Ela estava tentando me afastar. Estava com vergonha. Ser flagrada naquele estado, no fundo do poço, justamente por um pai de aluno, devia ser pior que a morte. Mas eu não recuei. Nisso, o dono entrou na sala. O que está acontecendo? Entrou soltando um riso sórdido. Analisou a situação rapidamente e fez sinal para a mulher. Significava para continuar limpando, um olhar que não via gente, só via dinheiro. Meu sangue ferveu. Eu disse ao dono: vou levar esta senhora embora. O dono riu com escárnio. O tiozão acabou sendo um cliente desse tipo também. Meu peito esquentou. Queria agarrá-lo pelo colarinho agora mesmo. A raiva subiu. Mas se eu gritasse aqui, aquela mulher viraria ainda mais atração. Tive que me segurar. Não é isso. Baixei a voz. Estou tentando tratar uma pessoa como gente. Segurei o braço da mulher. O pulso fino como um graveto tremia na minha mão. Levantei-a como se a amparasse. Saímos da sala. Caminhamos até o final do corredor. A mulher parou. Encostou-se na parede e respirou com dificuldade. Por que o senhor fez isso? Era uma voz baixa. Ela continuava de cabeça baixa. Para alguém como eu. Olhei para o rosto da mulher, cabelos despenteados, maquiagem borrada. Mas aquele olhar era o mesmo de 8 anos atrás. A senhora é a professora Sofia, não é? Os ombros da mulher tremeram violentamente. Naquela noite, eu não podia simplesmente deixar a Sofia ir embora. A imagem dela parada no corredor do karaokê não saía da minha cabeça. Seus joelhos estavam manchados de água suja e suas mãos tremiam sem parar. Aquela voz embargada implorando para que eu fingisse não conhecer, lá prendeu meus pés. Levei-a para uma lanchonete 24 horas ali perto. Tinha uma placa velha, mas ao entrar, o vapor quente deixava o lugar aconchegante. Pedi 2 caldos e sentamos. Mas a Sofia não conseguia pegar a colher. Ficou apenas de cabeça baixa, com os ombros encolhidos, parecendo alguém que queria desaparecer do mundo. Eu não a apressei, apenas esperei, assim como a Sofia fez comigo 8 anos atrás. De repente, lembrei-me daquela época. Foi quando a Júlia estava no 2º ano do ensino médio. No dia em que larguei o trabalho e corri para a escola, ao saber que a professora tinha pedido uma reunião urgente. Como fui direto da obra, estava com a roupa de trabalho. Assim que entrei no corredor, me senti intimidado. Os outros pais vestiam ternos impecáveis, mas eu estava com uma jaqueta velha e botas de segurança sujas de terra.
Fechei o colarinho com medo de cheirar a suor e fechei os punhos para esconder a graxa preta debaixo das unhas. Hesitei muito tempo diante da porta da sala de aconselhamento. Não queria entrar. Parecia que eu estava manchando a imagem da minha filha por ser um pai fracassado. Pai, pode entrar. A porta se abriu e a Sofia me recebeu. Ela era diferente. Não me olhou de cima a baixo pelas minhas roupas humildes, nem franziu o nariz. Apenas me guiou com um sorriso acolhedor. Sente-se. Vou te servir um café. Era uma voz muito calorosa. Ao colocar o copo de plástico com café na minha frente, o vapor era tão quente que segurei o copo com as duas mãos, sem jeito. Vamos falar sobre a Júlia. Com aquela frase, meu coração despencou. O que eu fiz de errado? A menina aprontou de novo? Ou será que foi apontada por não ter mãe? Vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Baixei a cabeça como um criminoso. Parecia que a menina tinha se desviado porque eu era um fracasso. Pai, a Sofia me olhou diretamente. Tinha um olhar claro e firme. A Júlia está passando por um momento muito difícil ultimamente. O quê? Mas em casa ela parece bem. Pai, prepare seu coração. A Sofia respirou fundo e disse em voz baixa. A Júlia disse que queria morrer. Parecia que minha mente tinha ficado em branco. O que ela disse? A minha Júlia, aquela menina que comia bem e ia bem para a escola, queria morrer? Minhas mãos tremiam tanto que parecia que o café ia derramar. Pai, a Sofia cobriu suavemente a minha mão trêmula. Era quente. A Júlia é uma menina que aguenta tudo. Ela não demonstra. Mesmo quando está difícil, ela não diz. Ela está aguentando firme, cerrando os dentes para não ser um fardo para o pai, tentando fazer o papel da mãe também. Mas se deixarmos ela aguentar sozinha assim, um dia ela vai desabar. O que eu devo fazer? Minha voz saiu falha. Minha visão embaçou e eu não via nada. Eu era realmente um pai idiota que não sabia de nada. Comam juntos. O quê? Comam juntos. Não precisa falar. Não precisa conversar. Apenas esteja ao lado dela. Faça ela saber que o pai está ali. Só isso? Sim, isso é o mais importante. A Sofia sorriu. Era um sorriso como o sol da primavera. Sempre ensino isso para as crianças. Comece respirando. Respire fundo e resolva uma coisa de cada vez. O senhor também deve fazer isso. Hoje à noite, coma um miojo com a Júlia. Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, sentei-me de frente para a Júlia e comemos miojo. Não dissemos nada. Apenas o som de nós comendo preenchia o quarto. Mas eu pude sentir. O ar da casa, que estava gelado como gelo, estava derretendo aos poucos. Foi a pessoa que salvou a minha filha. E agora, essa professora estava tremendo na minha frente, incapaz de comer um prato de caldo. Parecia não ter forças nem para levantar a colher. A nuca magra visível entre os cabelos despenteados era tão lamentável. Professora, eu chamei, mas a Sofia não levantou a cabeça. Coma, vai esfriar. A Sofia levantou a colher devagar. Sua mão tremia muito. Ela tomou um gole do caldo, e seu pescoço se moveu com dificuldade para engolir. Quando a senhora comeu? Nenhuma palavra. Quando foi a última vez que a senhora comeu uma refeição decente? A Sofia não respondeu. Aquele silêncio era a resposta. Meu peito ficou apertado. O que aconteceu? A Sofia largou a colher. Ficou em silêncio por um bom tempo. Eu não a apressei. Assim como ela fez comigo 8 anos atrás, esperei silenciosamente. Casei-me aos 35 anos. Depois de muito tempo, a Sofia abriu a boca com a voz embargada. Ele disse que era empresário. Parecia confiável. Parecia que cuidava de mim. Eu apenas ouvi sem dizer nada. Descobri em 3 anos. Era tudo mentira. Ele me fez de fiadora dizendo que era capital para a empresa, mas estava tudo no meu nome. Nós nos divorciamos, mas a dívida ficou para mim. E ele fugiu. Ouvi dizer que se casou com outra mulher e vive bem. Cerrei os dentes. Fechei o punho embaixo da mesa. A raiva subiu, mas me segurei para não assustá-la. E a escola? Uma lágrima caiu dos olhos da Sofia. Não pude ficar. Os cobradores começaram a ir até a escola.
Gritavam: "Apareça, Sofia!" Na frente das crianças, dos pais. A Sofia cobriu o rosto com as duas mãos. O diretor me disse, para eu pedir demissão voluntária, para não sujar a honra da escola e sair. Faltou-me ar. Por isso vim parar aqui. Lavei pratos, fui auxiliar de cozinha, fiz de tudo, mas os juros cresciam como uma bola de neve. Alguém me disse que se eu fosse para um karaokê, ganharia o dobro, que era só fechar os olhos e servir bebida. A voz da Sofia foi diminuindo até quase não ser ouvida. Não me chame de professora. Por quê? Essa é uma pessoa do passado. Agora eu sou apenas Sofia, uma pessoa que não é nada. Balancei a cabeça, tirei um lenço do bolso e entreguei a ela. Não. A Sofia me olhou com os olhos molhados. Para mim, a senhora ainda é a professora, tanto naquela época quanto agora. Os ombros da Sofia tremeram. O choro que ela segurava explodiu. As pessoas na lanchonete olharam, mas não importava. Por hoje, falei suavemente. Por hoje, apenas coma. Conversamos sobre amanhã. Amanhã. A Sofia me olhou. Olhos vermelhos, maquiagem borrada. Mas aos meus olhos, ela ainda parecia aquela professora grata de 8 anos atrás. Por que está fazendo isso? Eu. Sim. Por que está fazendo tudo isso por mim? Por alguém como eu? Pensei por um momento. Por quê? Porque não consigo deixar essa pessoa ir embora. Porque tenho uma dívida de 8 anos atrás. Sim, com a nossa Júlia. O que a senhora fez por ela, eu ainda não consegui pagar tudo. A Sofia fechou a boca como se tivesse perdido as palavras. Empurrei a tigela de caldo para perto da Sofia. Coma primeiro. Esfriou tudo. Quer que eu peça outro? A Sofia levantou a colher novamente. Desta vez, comeu direito. 1 colherada, 2 colheradas. Vendo-a engolir o caldo misturado com lágrimas, prometi a mim mesmo. Assim como você protegeu minha filha 8 anos atrás, desta vez eu vou proteger você. Na manhã seguinte, assim que abri os olhos, pensei na Sofia. A imagem dela se despedindo na lanchonete na noite anterior não saía da minha cabeça. A mão que anotou o endereço da pensão onde morava tremia levemente. Peguei o celular e mandei uma mensagem. Não vá trabalhar hoje. A resposta veio imediatamente. Por quê? Vamos falar apenas de gente. Não é sobre dinheiro. A resposta demorou muito para chegar. Sabe que não deve acreditar nesse tipo de conversa? Dei um sorriso amargo. Ela tinha razão. Quantos homens devem ter se aproximado dela com a desculpa de ajudar? Mandei outra mensagem. Não precisa acreditar, mas me dê apenas um dia, hoje. Não houve resposta. 5 minutos, 10 minutos. Larguei o celular. Não podia arrastá-la à força. Passaram-se uns 15 minutos. Finalmente chegou a resposta. Na frente da loja de conveniência. Às 8 horas. Dirigi apressado para a frente da loja perto da pensão. A Sofia estava lá. Estava com uma roupa diferente da noite anterior. Calça jeans e uma blusa branca. Era uma roupa velha, mas arrumada. Estava sem maquiagem, mas as olheiras fundas mostravam que ela não tinha dormido nada. Abri a porta do carro e disse, entre. A Sofia olhou em volta. Parecia com medo de que algum conhecido a visse. Assim que sentou no banco do passageiro, baixou a cabeça. Dei partida no carro. Liguei o rádio e uma música tranquila tocou. Não dissemos nada. A Sofia também manteve a boca fechada, olhando apenas para a janela. Carro fechado. Senti um leve cheiro de shampoo vindo dela. Não era o cheiro forte de shampoo de motel barato, mas um cheiro suave de sabonete. Quando aquele perfume preencheu o carro apertado, uma tensão estranha pairou no ar. Segurando o volante, meu olhar caiu sobre as mãos da Sofia. As 2 mãos repousavam sobre os joelhos. As pontas das unhas estavam roídas. Vi as costas das mãos ásperas e as cutículas rachadas. Com aquelas mãos, ela segurava o giz e ensinava às crianças. Mas agora segura garrafas de bebida e torce panos de chão. Senti um nó na garganta. Passaram-se uns 10 minutos. A Sofia falou primeiro. Para onde estamos indo? Vamos comer. De novo.
A senhora não comeu direito ontem à noite. A Sofia suspirou. O vidro frio da janela embaçou. Por que está fazendo isso? De verdade. Entramos em um restaurante simples de bairro e sentamos numa mesa no canto. Pedimos 2 pratos feitos e veio arroz, feijão, bife e salada. Era uma mesa simples, mas quente e fumegante. A Sofia pegou o garfo. Desta vez, comeu direito. Uma garfada, 2 garfadas. Eu observava silenciosamente enquanto ela comia. Os lábios estavam secos e as bochechas fundas. Desde quando ela estava passando fome. Doeu no fundo do coração imaginar como ela aguentou naquele lugar terrível, com aquele corpo frágil. Depois de comer tudo, a Sofia perguntou: "Para onde vamos agora?" Pensei um pouco e respondi: "Tenho umas coisas para fazer." Que coisas? O olhar de desconfiança era evidente. O som dela largando o talher soou agudo. Não é nada estranho. Só preciso verificar uma coisa. A Sofia calou-se. Tinha uma expressão de descrença, mas não perguntou mais. Parei o carro na frente de um escritório de advocacia. "Espere aqui um pouco, por favor." "O que vai fazer?" "Verificar umas coisas. Leva 10 minutos." A Sofia me olhou fixamente. Era um olhar de suspeita. Estava visivelmente ansiosa, pensando se eu a entregaria para os cobradores ou se tinha outra intenção. Fiz um aceno com os olhos para tranquilizá-la e desci do carro. Empurrei a porta do escritório e um advogado, meu velho conhecido, me recebeu. "Irmão, quanto tempo?" "Pois é, preciso ver uma coisa urgente." Contei resumidamente a história que ouvi da Sofia na noite anterior. Casamento fraudulento, garantia, nome emprestado e dívidas. O advogado começou a anotar. O som da caneta riscando o papel preenchia o escritório. "Vou analisar a estrutura da dívida. Verificar também se há cobrança ilegal." "Obrigado." "Mas, irmão, quem é a mulher?" Olhei pela janela. Vi a Sofia dentro do carro, de cabeça baixa, roendo as unhas. "É uma benfeitora. A pessoa que salvou a minha Júlia no passado." O advogado concordou com a cabeça. Não perguntou mais nada. "Pegue os documentos. Lista de credores e registros de cobrança." "Entendido." Saí do escritório e entrei no carro. Assim que entrei, a Sofia perguntou: "O que foi fazer?" "Encontrei um conhecido." "Quem?" "Um advogado." A expressão da Sofia endureceu e ela ficou pálida. "Por quê?" "Para verificar a situação da senhora." A Sofia me encarou. O olhar esfriou completamente. "Quem disse para fazer isso?" "Eu quis fazer." A Sofia balançou a cabeça violentamente. "Eu disse que não queria ajuda. Disse que se falasse de dinheiro eu desceria." "Não é sobre dinheiro. Estou vendo o que é possível legalmente. Dá no mesmo." A voz da Sofia ficou aguda. "Eu pareço digna de pena? Parece que precisa me salvar? Eu não aceito isso. Tenho pavor de caridade, sabia?" Eu não respondi. Segurei o volante e olhei para frente. "Professora." "O quê?" "Eu disse que era uma dívida de 8 anos atrás." A Sofia calou-se. Só se ouvia a respiração pesada. "Estou tentando pagar isso. É só isso." A Sofia virou a cabeça e olhou para a janela. Vi no reflexo do vidro que os olhos dela estavam vermelhos. Chegamos perto do karaokê. Não parei o carro e passei direto. "Aonde vai?" "Não é aqui." "Hoje não precisa ir." "O quê?" "Eu vou falar com o dono." A Sofia arregalou os olhos para mim. "Falar o quê?" "As condições do contrato, como as coisas estão." A Sofia balançou a cabeça. "Pare com isso." "O quê?" "Tudo. Tudo isso. Por que está fazendo isso comigo?" A voz da Sofia começou a tremer. "Por que faz isso com alguém como eu? O que você quer?" Parei o carro no acostamento e olhei para a Sofia. "Não quero nada." "Mentira. É verdade." A Sofia deu um sorriso amargo. "Não existe gente assim no mundo. Todo mundo ajuda porque quer algo em troca." "Eu sei." "Eu também já vi muita gente." Eu não consegui dizer nada. Não conseguia nem imaginar o quão frio era o mundo que ela tinha vivido. A Sofia abriu a porta. "Vou descer. Aqui." "Professor, não me chame de professora. Não tenho direito a esse nome." A Sofia desceu do carro.
Ouvi o som da porta batendo com força. Ela caminhou sem olhar para trás. Observei suas costas de dentro do carro. Os ombros encolhidos pareciam pequenos. Queria correr e segurá-la agora mesmo, mas me contive. Se eu a segurasse agora, ela se sentiria ainda mais miserável. Naquela tarde, fui sozinho ao karaokê. O karaokê, à luz do dia, era diferente da noite. Mais sujo e mais decadente. Marcas de chiclete no chão, sofás rasgados, cheiro forte de mofo. O dono estava atrás do balcão e, ao me ver, ergueu as sobrancelhas. Ah, o tiozão de ontem à noite. Parei na frente do balcão. Quais são as condições do contrato da Sofia? O quê? Por quê? Quero saber. O dono me olhou de cima a baixo, mascando chiclete e rindo. Vai tirar ela daqui? Só me diga as condições. Tem multa rescisória, 1 mês de salário. Como ainda é o primeiro mês, desconta o que trabalhou e tem que pagar o resto. Quanto é? 10 mil? Não, são R$ 1.500. Concordei com a cabeça. Era o valor que eu esperava. E as outras condições? O dono estreitou os olhos. O olhar brilhava com ganância. Por quê? Vai tirar ela mesmo? Estou pensando. O dono soltou um riso vil. Tiozão, é o primeiro dia dela, mas já tem cliente fixo. Ela é popular? E daí? Só por 1.500 eu não libero. Tem que colocar algo a mais. Olhei para o dono. Queria calar aquela boca suja agora mesmo, mas me contive. Era pela Sofia. Quanto? O dono mostrou 3 dedos. É o ágil, né? Não respondi. Virei as costas e saí. O dono gritou atrás de mim. Pense bem, tiozão. Se demorar, aumenta. Fiquei sentado no carro por um longo tempo. R$ 3.000. O dinheiro não era o problema. Eu podia pagar isso. O problema era aquele dono. Se ele sentisse cheiro de dinheiro, continuaria pedindo mais. Se for 3.000 agora, depois pedirá 5.000, depois 10.000. Tinha que encontrar outro jeito. Peguei o celular e procurei o número do diretor do cursinho noturno. Era a pessoa que me indicaram quando procurei professor particular para a Júlia. Diretor, aqui é o Roberto. Quanto tempo? Ah, seu Roberto, o que houve? Tem vaga para professor de português. Português? Por acaso tem uma vaga no noturno, mas quais são as qualificações? Se tiver licenciatura, serve. Se tiver experiência, melhor ainda. Entendido. Entro em contato depois. Desliguei o telefone. Com o currículo da Sofia seria possível. Ela tem 8 anos de experiência como professora de português no ensino médio. A questão era se a Sofia aceitaria. Naquele momento, a Sofia estava na pensão, um quarto apertado sem janela. A Sofia olhava para o espelho, limpava a maquiagem e o batom forte com papel higiênico. As manchas vermelhas espalhadas ao redor da boca pareciam sangue. A mulher no espelho era uma estranha. Essa sou eu? A mulher que estava de joelhos no karaokê ontem, bajulando homens. Sentiu nojo. Esfregou o rosto com sabonete. Esfregou até a pele quase sair, mas o cheiro não saía. O cheiro daquele quarto, o cheiro dos homens, o cheiro da vergonha. Preciso de dinheiro. Uma voz soou em sua cabeça. Se não pagar os juros agora, vou ser expulsa de novo. A Sofia sentou-se no chão. Tinha que se maquiar de novo. Tinha que voltar para lá. Não havia outro jeito. Naquela noite, a Sofia saiu do prédio da pensão. Estava com a maquiagem pesada. Vestia uma saia curta. Ao virar a esquina, alguém bloqueou o caminho. Era o Roberto. Aonde vai? Roberto perguntou em voz baixa. A Sofia parou. O olhar do Roberto tocou a saia curta da Sofia e subiu rapidamente para o rosto. Saia da frente. Tenho que ir trabalhar. Não vá. O Roberto se aproximou. Hoje não. Por que está fazendo isso? A Sofia gritou. Eu preciso fazer isso para pagar a dívida. O senhor vai pagar por acaso? Eu disse que resolveria. Não consigo confiar. A Sofia tentou empurrar o Roberto, mas o Roberto não se moveu. Ficou plantado ali como uma rocha. Saia, por favor. Por favor. A voz da Sofia estava embargada. Tenho que ir. Se eu não for, o dono não vai deixar barato. Eu vou impedir. O quê?
Impedir o quê? Quem é o senhor? A Sofia bateu no peito do Roberto com os punhos. Puf, puf. Eram socos sem força alguma. O Roberto segurou os pulsos da Sofia. Não vá. O olhar do Roberto era intenso. Se for lá, você morre. As pernas da Sofia perderam a força. Ela desabou ali mesmo. Então, o que eu faço? Quer que eu morra? A Sofia começou a chorar. O Roberto ficou olhando para a Sofia sem dizer nada, com os punhos cerrados. Era uma noite em que a chuva caía torrencialmente. Eu olhava pela janela, tremendo de ansiedade. Tinha um mau pressentimento. Dirigi até a pensão. Ao entrar na entrada do beco, vi alguém cambaleando na chuva. Uma mulher bloqueando a chuva com o corpo todo, sem guarda-chuva. Era a Sofia. Saltei do carro e bloqueei o caminho dela. Sofia! Gritei, mas o som foi abafado pela chuva. Ela olhou para mim como se tivesse perdido a alma. Água da chuva, ou melhor, lágrimas, escorriam pelo seu rosto sem parar. O que aconteceu? Por que está assim? O dono. O dono. O que tem o dono? Ele tem fotos. Do primeiro dia. Eu de saia curta, de joelhos. Ele tirou foto disso. Os lábios da Sofia tremeram. Era um olhar de pavor. Disse que se eu não der o dinheiro vai postar na internet, nos grupos de mães do bairro e nas comunidades que os alunos veem. O quê? Disse que vai garantir que eu nunca mais sonhe em ser professora. Para sempre. Disse que vai me destruir para sempre. A Sofia agarrou a cabeça. Não quero que meus alunos vejam, prefiro morrer. As pernas da Sofia cederam e ela ia cair sentada. Segurei rapidamente seus braços e a levantei. O corpo dela estava gelado como gelo e tremia tanto que os dentes batiam. Primeiro, entre. Entre no carro. Coloquei a Sofia no banco do passageiro e dirigi para minha casa. Liguei o aquecedor, mas o tremor dela não parava. Não podia levá-la de volta para a pensão, já que ela não tinha para onde ir e o dono sabia o endereço. Chegamos ao meu apartamento. Assim que abri a porta e entramos, acendi a luz da sala. Sente-se aqui. Apontei para o sofá. Mas a Sofia ficou parada na entrada, sem conseguir se mover. Estou molhada. Tudo molhado. Não tem problema. Vai morrer congelada. Vamos. Só então a Sofia entrou hesitando e parou no meio da sala. Sob a luz clara da lâmpada fluorescente, a aparência dela era devastadora. A blusa fina estava encharcada de chuva, colada transparentemente na pele. Por baixo, a linha da roupa íntima e as curvas magras dela, tremendo de frio, estavam expostas. A água da chuva escorria pelos cabelos até a clavícula e perigosamente para o decote. De repente, minha garganta secou. Fiquei tonto. Também sou homem. Uma mulher molhada pela chuva parada na minha sala, naquele estado indefeso. Seria mentira dizer que não senti nada. Não sabia onde colocar o olhar. Estava desconcertado. O instinto percorria o corpo molhado dela, mas a razão mandava avisos. Cerrei os punhos, cravando as unhas na palma da mão. Agora, essa mulher é uma pessoa que precisa de ajuda. Não pense besteira. Corri para o banheiro e peguei uma toalha e minhas roupas. Vista isso. Pode usar o banheiro. Tem água quente. Obrigada. A Sofia pegou as roupas com as mãos trêmulas e entrou no banheiro. Ouvi a porta fechar e trancar. E logo depois, o som da água começou. O som do chuveiro ecoava até a sala. Sentei-me à mesa da cozinha e passei as mãos no rosto. Entre o barulho da água, ouvia-se soluços abafados de vez em quando. Ela estava chorando lá dentro. Nua, recebendo a água quente, estava vomitando toda a tristeza que segurou. O impulso de entrar e abraçar lá surgiu de repente, mas me segurei. Meus pés não se moviam. Se eu batesse na porta agora, ela se assustaria. Apenas coloquei água para ferver silenciosamente. O que ela precisava não era do meu desejo, mas de um caldo quente. Passaram-se uns 10 minutos, a porta do banheiro se abriu e a Sofia saiu. Vestia minha camiseta larga.
A calça devia ser muito grande, pois ela não vestiu. As pernas brancas estavam expostas sob a camiseta. Um cheiro de shampoo veio dos cabelos molhados. O rosto sem maquiagem estava pálido, mas parecia incrivelmente limpo. O pescoço delicado visível na camiseta larga e a pele branca das coxas aparecendo a cada passo. Meu coração começou a bater loucamente de novo. Minha boca secou. Quando ela se sentou no sofá e juntou as pernas, cada movimento prendia meu olhar. Estava ficando louco. Coma. Algo quente. Fingi naturalidade e coloquei a panela de miojo na mesa. A Sofia se aproximou e sentou. A mão que segurava o hashi ainda tremia levemente. Obrigada. Coma devagar. Ninguém está te perseguindo. A Sofia tomou um gole do caldo e, de repente, largou o hashi e cobriu a boca. O que foi? Está ruim? Não, é que está muito quente. Lágrimas caíam dos olhos da Sofia. Não sei quando foi a última vez que comi algo assim, comida quente, palavras quentes. Ela começou a comer o miojo chorando. Era meio lágrima, meio caldo. Observando aquilo, senti meu coração se despedaçar. Depois de comer tudo, a Sofia falou de cabeça baixa. Era tudo golpe. Sim, amor, promessas, futuro. Quando ele pediu para eu ser fiadora, devia ter desconfiado, mas acreditei feito boba, porque ele disse que me amava. Você não é boba. O golpista é que é um canalha. Dizem que ele está vivendo bem com outra mulher agora. Enquanto eu estou rastejando no fundo do poço assim, havia veneno na voz da Sofia, traição e raiva. Queria segurar a mão dela, mas apenas fechei os punhos do outro lado da mesa. A noite avançou. Trouxe um cobertor do quarto. Use a cama do quarto. Eu durmo no sofá da sala. Tranque a porta e durma tranquila. Não vá. A Sofia segurou a ponta da minha roupa. Sim, não me deixe sozinha. Estou com medo. Não quero ficar sozinha hoje à noite. O olhar dela tremia. Não era sedução. Era um sinal de socorro pedindo para ser salva. Um olhar de criança apavorada, engoli em seco. Então, quer que eu fique junto? Só ao lado? Sim. Fique ao meu lado. Sentamos lado a lado na beira da cama do quarto. O som da chuva batia na janela e o quarto estava cheio apenas da respiração das duas pessoas. O colchão cedeu e o corpo dela inclinou-se para o meu lado. O ombro dela tocou meu braço. Um cheiro misturado de shampoo e pele instigou meu nariz. Toda vez que os cabelos molhados roçavam minha nuca, parecia que eu levava um choque. Roberto. Sim, durante 8 anos, ninguém segurou minha mão, nem mesmo meu marido. A Sofia procurou minha mão. A mão dela estava gelada como gelo. Envolvi a mão dela com as minhas 2 mãos. Queria compartilhar meu calor. É quente. A Sofia encostou a cabeça no meu ombro. A respiração dela tocou meu pescoço. Era quente. Virei a cabeça cuidadosamente e olhei para ela. Ela também levantou a cabeça e me olhou. Olhos úmidos, lábios entreabertos. Não conseguia mais me segurar. Sofia. Sim, posso te abraçar. A Sofia fechou os olhos em vez de responder. Era uma permissão. Segurei o rosto dela com as mãos trêmulas e encostei meus lábios em sua testa. E devagar, muito devagar, a deitei. Naquela noite, entrei cuidadosamente no mundo dela. O calor intenso foi transmitido através do tecido. O corpo dela, que estava congelado, começou a derreter, reagindo ao meu calor. Está tudo bem? Eu perguntei. Ela abraçou minhas costas com força e sussurrou. Sim, está tudo bem. Ficando assim, parece que estou viva. Nossas respirações se misturaram. Gotas de suor se formaram na testa e escorreram. O cobertor se desfez e até o som da chuva lá fora parou de ser ouvido. Preenchemos as lacunas um do outro sem deixar sobras. Não era simples desejo. Era um sinal de sobrevivência desesperado de 2 pessoas encurraladas no abismo, segurando-se firmemente uma à outra. O meu coração, congelado há 8 anos, começou a derreter com o calor dela. Como engrenagens que se encaixam perfeitamente, preenchemos a falta um do outro. Quente,
e desesperadamente. Ficamos agarrados ao calor um do outro até amanhecer, como pessoas com medo de congelar novamente se separassem por um momento. Só ao amanhecer, a chuva parou. A Sofia dormia nos meus braços, cabelos despenteados, ombro branco exposto fora do cobertor e um rosto sereno. Dei um beijo leve na testa dela. Hoje não vamos fugir, nenhum dos dois. O som do coração dela foi transmitido ao meu peito. Tum, tum, tum. O som parecia dizer: agora você não está mais sozinho. Era uma manhã pacífica. O sol entrava pela janela onde a chuva tinha parado. Sentei de frente para a Sofia e tomamos café da manhã. Mesmo com apenas um ovo frito, ela ficou com os olhos marejados agradecendo. Esse tempo comum comendo frente a frente parecia um milagre. Foi então, pi, 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 o som da senha da porta sendo digitada. Não havia ninguém para vir a essa hora. A porta se abriu e alguém entrou. Pai, era a Júlia. Ela veio sem avisar, trazendo potes de comida. A Júlia parou ao tirar os sapatos e entrar. Ela congelou ao ver a mim e a Sofia sentados à mesa. Pai, quem é essa mulher? Eu estava tão surpreso que não conseguia abrir a boca. A Sofia tentou se levantar rapidamente, baixando a cabeça. Mas a Júlia se aproximou da Sofia e arregalou os olhos. Espera aí. A Júlia deixou cair o pote de comida que segurava. Com um som de bum, a comida se espalhou pelo chão, mas ninguém se importou. Professora Sofia. Os ombros da Sofia se encolheram. Ela não conseguia levantar a cabeça. Ficou de cabeça baixa como uma criminosa, mordendo os lábios. Devia estar querendo se esconder num buraco. Ser vista naquele estado deplorável justamente pela aluna a quem menos queria mostrar. Por que a professora está na nossa casa? Pai, o que significa isso? A Júlia virou para mim e disparou. O olhar era afiado. Explica. Por que a minha professora do ensino médio está na casa do meu pai? Júlia, senta. Eu vou explicar. Não quero. Fala agora. A voz da Júlia aumentou. A Sofia tremia como vara verde. A professora está numa situação difícil agora. Por isso eu. Situação difícil? Que situação? A Júlia examinou a Sofia. Minha camiseta larga, rosto sem maquiagem, atitude encolhida. Professora, fala você mesma. O que está acontecendo? A Sofia abriu a boca com dificuldade. Júlia, a professora não tem para onde ir. Os olhos da Júlia esfriaram. Não tem para onde ir e veio para o meu pai. Não é isso. Não é nada disso. Eu gritei, mas a Júlia não ouvia. Era um olhar cheio de traição. Pai, vai fazer isso de novo? Sabe o quanto foi difícil sozinho depois que a mãe morreu? Agora que a vida melhorou um pouco, vai se deixar levar por mulher de novo? Júlia, cuidado com o que fala. Eu falei alguma mentira? Professora, fala. É verdade? A Sofia mordeu o lábio. Chegou a sangrar. Desculpa, Júlia, a professora. A professora viveu errado. Com aquela frase da Sofia, a Júlia desabou. A queda da professora que ela admirava. Devia ser um choque difícil de suportar. A Júlia gritou. Pai, você tá louco. Manda ela embora agora. A Júlia segurou o braço da Sofia. A Sofia foi arrastada sem forças, sem nem resistir. Eu agarrei o pulso da Júlia. Chega! Com meu grito, a Júlia me olhou com olhos assustados. Pai, você gritou comigo agora. Por causa dessa mulher? Não é essa mulher. Segurei os ombros da Júlia. Júlia, lembra de 8 anos atrás. Quando você disse que queria morrer, quem te salvou? Os olhos da Júlia tremeram. Respire primeiro. Lembra disso? Aquela frase que você repetia como um mantra toda vez que estava difícil, foi a professora Sofia que ensinou. A Júlia olhou para a Sofia. A Sofia estava sentada na entrada chorando. A professora me ligou e me contou. O quanto você estava sofrendo. Foi a professora que me ensinou a comer junto com você, a apenas ficar ao seu lado. Os lábios da Júlia tremeram. O ar da sala de aconselhamento de 8 anos atrás, o leite quente, o toque nas costas, a memória voltou. Professora,
A Júlia se aproximou devagar da Sofia. A agressividade tinha desaparecido. Por que a senhora ficou assim? A Sofia levantou a cabeça, com o rosto banhado em lágrimas. Desculpa, a professora foi fraca, muito fraca. A Júlia se ajoelhou na frente da Sofia. Não, não chore. A Júlia segurou as mãos ásperas da Sofia. Não pode ser. A senhora parecia tão forte para nós. O ensinou a gente a não desistir. Júlia, a professora encontrou a pessoa errada. Sofreu um golpe no casamento e perdeu tudo. Eu falei por ela. Tem dívidas e não tem para onde ir. Por isso eu a trouxe, para pagar a dívida de 8 anos atrás. A Júlia começou a chorar. A Sofia também abraçou a Júlia e chorou. Professora, eu errei. Eu não sabia de nada e... Não, você não tem que chorar. Eu que peço desculpas. A Sofia e a Júlia se abraçaram chorando. Eu senti uma pontada no nariz vendo aquilo. A situação em que a aluna consola a professora e a professora desmorona na frente da aluna. Mas senti que os mal-entendidos estavam sendo lavados naquelas lágrimas. Um tempo depois, a Júlia enxugou as lágrimas e se levantou. Olhou diretamente para mim. Pai, oi, ajuda a professora. A voz da Júlia era firme. Tem algo que eu possa fazer? Posso quebrar minha poupança? Não. O problema do dinheiro o pai resolve. Você só precisa ficar do lado da professora. Acariciei a cabeça da Júlia. Só isso basta. A Júlia virou para a Sofia e disse: Professora, eu vou ajudar a senhora junto com o pai. Então não desanime. A Sofia levantou a cabeça. Uma luz tênue de esperança surgiu no rosto molhado. Obrigada. Obrigada mesmo, Júlia. Olhando para as duas, prometi a mim mesmo. Agora era a minha vez. A dívida que atormentava a Sofia e a ameaça do dono. Eu tinha que cortar isso, porque minha filha aprovou e porque é a mulher que eu amo. Eu vou protegê-la, custe o que custar. A tempestade passou, mas reconstruir o coração em ruínas começava agora, e isso era uma tarefa inteiramente minha. Na manhã seguinte, eu disse a Sofia que surgiu um assunto urgente no trabalho. Segurei firme a mão dela por um momento, vendo seu olhar ansioso ao me acompanhar até a porta. A mão estava fria. Não se preocupe, não é nada demais. Quando eu ia calçar os sapatos, a Sofia segurou minha roupa, hesitou um pouco e tirou um smartphone do bolso. Roberto, leve isso. O que é? É um arquivo de gravação. A mão da Sofia tremia levemente. Naquela noite de chuva. Antes de fugir, o dono me chamou no escritório. Quando ele ameaçou espalhar as fotos se eu não pagasse, eu estava com medo, mas liguei o gravador no bolso. Senti um aperto no peito. Mesmo naquele momento de pavor fugindo, ela desesperadamente garantiu uma prova para sobreviver. Balancei a cabeça recebendo o arquivo. Fez bem, fez muito bem. Isso é suficiente. Dei a partida no carro. Segurei o volante com força. Hoje, eu tinha que terminar 2 coisas. A dívida do passado que prendia a Sofia e o chantagista do presente. Eu ia cortar esse ciclo vicioso de maldade com minhas próprias mãos. Primeiro fui ao escritório de advocacia. O colega com quem falei antes me entregou um envelope grosso. Ele estava com uma cara boa. Irmão, confirmei. A voz dele estava cheia de certeza. Dos 120 mil da dívida em nome da Sofia, 80 mil são juros ilegais abusivos. O que excede o teto legal é inválido. Só sobram 40 mil do principal, e mesmo isso, provando que foi vítima de golpe e pedindo recuperação judicial, dá para ajustar bastante. Certeza? Sim, já mandei notificação extrajudicial para todos os credores. Avisei que se fizerem mais uma cobrança ilegal, entro com processo criminal, então eles não vão nem aparecer por um tempo. Fiquei aliviado. O maior problema, a dívida do ex-marido, tinha encontrado uma solução legal. Obrigado. Peguei os papéis e me levantei. Agora só faltava um. Dirigi até o karaokê. Era a vez de encontrar aquele dono desgraçado que arrastou a Sofia para o fundo do poço e a ameaçou com fotos. A área de entretenimento estava silenciosa como a morte durante o dia.
Chutei a porta do karaokê, que estava com a grade meio abaixada, e entrei. Cheiro forte de mofo. O cheiro que a Sofia teve que aguentar todas as noites invadiu meu nariz. Quem é? Ainda não abriu. O dono, que cochilava no canto do balcão, levantou-se assustado. Ao me ver, esfregou os olhos e riu com escárnio. Ah, o tiozão otário de ontem. Trouxe o dinheiro, 5.000. O dono estendeu a mão. Ignorei a mão e joguei o envelope de documentos na mesa. Pá! O que é isso, dinheiro? Lê. São os papéis que vão fechar o seu estabelecimento. O dono franziu a testa e abriu o envelope. Eram os dados que preparei a noite toda. Provas de venda de bebida sem licença, contratação ilegal de acompanhantes e sonegação de impostos. E tinha um golpe final. Violação da vigilância sanitária e sonegação fiscal. Ah, o que é tudo isso? Vai denunciar, é? O dono riu pelo nariz. Balançou o papel zombando. Pode tentar. Eu pago uma multa e pronto. Nesse meio tempo, as fotos daquela mulher vão estar espalhadas na internet toda. Se eu colocar no mural da escola, será que ela não vai pensar em fazer besteira? Dei um sorriso frio. Multa? É. Talvez para você pagar multa resolva. Mas e isso aqui? Peguei o celular e reproduzi o arquivo de gravação. Passa o dinheiro, senão vou espalhar as fotos e acabar com você. Era a voz do dono gritando quando chamou a Sofia no escritório naquela noite. O rosto do dono ficou branco. Ei, isso quando? Achou que ela só ia tremer de medo? Ela gravou tudo quando você chamou ela no escritório para ameaçar. Dei um passo à frente. Ameaça, tentativa de extorsão. E ainda ameaça de divulgar material íntimo ilegalmente. Sabe que isso dá cadeia, né? Se você for preso enquanto come marmita na cadeia, sua loja vai a leilão. Os lábios do dono tremeram. Ele entendeu a situação. Por tentar arrancar uns trocados, ia perder a vida toda. O que você quer? O dono perguntou com voz sumida. Me dá as fotos originais. Tudo, até o que subiu na nuvem. E traga o contrato de trabalho. O dono abriu o cofre afobado. Tirou um contrato amassado e entregou o smartphone. As fotos estão aqui. Ainda não fiz backup. É verdade. Verifiquei as fotos ali mesmo e apaguei permanentemente. Limpei até a lixeira e peguei o contrato. Isqueiro. O dono estendeu o isqueiro com a mão trêmula. Tch! Coloquei fogo na ponta do contrato. A chama amarela engoliu o papel. Nas chamas que ardiam, a maldade que atormentava a Sofia virava cinzas e desaparecia. Sacudi as cinzas no chão e me levantei. Nunca mais apareça na frente daquela mulher. Se eu te ver mais uma vez, aí não vai ter lei e eu vou te esmagar de verdade. Entendi. Ah, entendi. Não vou fazer mais. O dono concordou com a cabeça, humilhado. Saí sem olhar para trás. Ouvi o som da grade descendo nas minhas costas. Acabou. Entrei no carro e respirei fundo. Minhas mãos tremiam um pouco. Não de medo, era porque a força usada para conter a raiva se dissipou. No caminho de volta para casa, o céu estava excepcionalmente azul, mas um canto do meu coração estava pesado. Agora era hora de deixá-la ir. Ao abrir a porta, a Sofia correu. O rosto estava abatido de tanto esperar. Roberto. A Sofia examinou meu corpo. Um olhar ansioso para ver se eu não estava machucado ou o que tinha acontecido. Como foi? E aquele homem? Segurei os ombros da Sofia e a tranquilizei. Acabou. Sim. Graças ao arquivo que você me deu, ele não teve reação. Apaguei todas as fotos e queimei o contrato. Ele não vai mais te incomodar. A Sofia arregalou os olhos. Uma expressão de incredulidade. E o dinheiro? Deu 5.000? Não dei nenhum centavo. Nós vencemos. E tinha mais uma coisa. Coloquei o envelope do advogado na mesa. A dívida do seu ex-marido. Também está resolvida. Não precisa pagar os juros ilegais. Só sobra uma parte do principal, e isso você pode pagar devagar. Os cobradores não vão mais aparecer. A Sofia cobriu a boca. A pedra gigante que a esmagava esse tempo todo virou pó num instante e desapareceu.
É verdade? Sim. Agora você é livre, Sofia. Grossas lágrimas caíram dos olhos da Sofia. As pernas dela cederam e ela ia cair sentada. Eu a amparei e a sentei no sofá. Obrigada. Obrigada mesmo, Roberto. Como vou pagar essa dívida? A vida inteira não seria suficiente. A Sofia baixou a cabeça. Senti um peso de obrigação nas palavras dela. Meu coração doeu. O amor não deve virar uma dívida. Falei sério. Sofia, sim, não precisa pagar nada. Que história é essa? Eu não salvei você. Só fiz o que deveria fazer pela benfeitora que salvou minha filha. Então não pense que está em dívida. E parei de falar por um instante. Agora era a hora de dizer a coisa mais difícil. Cerrei os punhos. Agora você é livre, sem dívidas, sem chantagista. E tem para onde ir. Sim. Então, a partir de agora, é você quem escolhe. A Sofia me olhou com dúvida. O quê? Se vai ficar comigo ou se vai embora? Tudo depende de você. Os olhos da Sofia tremeram. Ir embora? Está mandando eu sair? Não. Por mim, queria você ao meu lado a vida toda. Mas, dei um sorriso amargo. Agora você está aqui porque não tinha para onde ir e eu ajudei. Isso pode ser dependência, não amor. Não quero que fique ao meu lado por obrigação ou gratidão. Roberto, se quiser voltar, pode ir. Volte para a sala de aula e recupere sua vida antiga. Eu vou torcer por você de longe. Parecia que meu coração ia rasgar. Queria implorar para ela não ir, para ficar comigo. Mas aguentei. Isso era paciência. Não possuí-la, mas deixá-la ficar em pé sozinha. Acreditei que essa era a última forma de amor que eu poderia dar. A escolha é sua. Eu vou esperar. Levantei-me do lugar. Descanse um pouco. Vou ficar no quarto. Entrei no quarto e fechei a porta. Sentei na cama e passei as mãos no rosto. Será que fiz certo? E se ela disser que vai embora mesmo, vou aguentar? Estava ansioso, com medo. Mas tentei não me arrepender. Ela tinha que vir por conta própria para que fosse de verdade. Quanto tempo passou? Lá fora já estava escurecendo. Não se ouvia nada na sala. Será que foi embora? Meu coração despencou. Imaginar a sala vazia me sufocava. Foi então. Nhec! A porta do quarto se abriu com cuidado. Levantei a cabeça. A Sofia estava lá. Não estava vestida para sair. Estava com a mesma roupa confortável. Ela caminhou devagar até mim. Os olhos estavam úmidos, mas a expressão parecia mais firme do que nunca. Descanse um pouco. Hoje foi um dia longo. A Sofia me olhou com lágrimas nos olhos. Aquele olhar não tremia mais. Roberto, sim, esta noite. A Sofia deu um passo. Eu vou tomar a iniciativa. Vamos passar juntos. O quê? A Sofia parou na minha frente. Estava tão perto que sentia sua respiração. Tem certeza? Eu perguntei. Meu coração batia forte contra as costelas. Tenho certeza. A Sofia concordou com a cabeça. Desta vez, sou eu quem quer. Não é por gratidão. Não é por não ter para onde ir. É só porque eu gosto do Roberto. Olhei para a Sofia. Dentro dos olhos dela estava eu. Não um velho de 58 anos, mas um homem que ela amava. A Sofia segurou minha mão e me guiou para a cama. Eu estava sendo levado, mas fui com prazer. O quarto estava escuro. A luz fraca da lua entrava pela janela, iluminando o rosto da Sofia. Ela se aproximou primeiro e colocou a mão no meu peito. O calor dela passou quente através da roupa fina. Estou tremendo. Eu também. A Sofia riu, com os olhos marejados. Tremendo juntos fica tudo bem. Segurei o rosto da Sofia com as duas mãos. A bochecha dela tocando minha palma áspera era tão macia. Encostei os lábios na testa, na bochecha, na ponta do nariz. A Sofia fechou os olhos. Os cílios tremiam. Vamos devagar. Sim. A Sofia se aconchegou nos meus braços. O cobertor nos envolveu. Todo o barulho do mundo foi bloqueado e apenas a respiração ofegante dos dois encheu o quarto. O hálito quente tocou meu pescoço. O som do coração batia no ouvido. Não sabia distinguir se era o meu ou o dela. É quente.
A Sofia sussurrou. Em vez de responder, abracei a Sofia mais forte. Senti que meu peito, vazio por 8 anos, não minha vida, estava finalmente completa. O calor dos corpos se misturou, gotas de suor se formaram na testa e escorreram. Eu te amo, a Sofia disse no meu ouvido. Faltou o ar. Eu também. De verdade? De verdade. Vivendo 58 anos, é a primeira vez. O quê? Esse sentimento. A ponto de poder morrer amanhã. A Sofia enterrou o rosto no meu ombro. As unhas dela cravaram nas minhas costas. Não doeu. Pelo contrário, a dor parecia provar que estávamos vivos. Debaixo do cobertor, ficou quente como uma fornalha. Não ouvia o luar lá fora, nem os carros passando. Apenas os gestos desesperados, procurando um ao outro, e a respiração pesada cortavam a escuridão. Está bom, a Sofia disse ofegante. Eu também. Naquele momento, como uma chuva torrencial em terra seca, preenchemos completamente a falta um do outro. Não era simples prazer. Era o esforço de sobrevivência de 2 animais feridos, lambendo as feridas um do outro, e a corda da salvação segurando um ao outro na beira do abismo. Nós nos tornamos um, completamente. Era madrugada. Uma luz azulada entrava pela fresta da janela. Estávamos deitados lado a lado olhando para o teto, de mãos dadas debaixo do cobertor. O suor esfriou e ficou fresco, mas o calor das mãos unidas continuava. Roberto, sim, você disse que ficou sozinho por 8 anos. Sim, quão solitário foi? Olhei para o teto e pensei um pouco. Os últimos 8 anos passaram como um filme. Os primeiros 3 anos eu só aguentei. Tinha que criar a Júlia. Acordar de manhã, fazer comida, mandar para a escola, trabalhar, fazer comida de novo e dormir. Vivia como uma máquina. A Sofia apertou minha mão. Mas depois de 3 anos, fiquei insensível. Não ficava triste nem feliz, parecia um cadáver que só respirava. Virei a cabeça e olhei para a Sofia. Depois que a Júlia foi para a faculdade, piorou. Ficando sozinho em casa, só via as paredes. Pensei, será que vou envelhecer e morrer sozinho assim? Tive medo. Roberto, lágrimas se acumularam nos olhos da Sofia. Mas depois que conheci você, mudou. O quê? Sinto que estou vivo. Sinto meu coração bater de novo. Levantei a mão da Sofia e levei aos meus lábios. Beijei cada nó dos dedos ásperos. Obrigada por me salvar. A Sofia chorou. Chorou sem som, apenas as lágrimas escorriam. Eu também. Se não fosse por você, Roberto, eu não existiria. Já não seria desse mundo. Ficamos nos olhando por um longo tempo. Sabíamos, sem precisar falar, que éramos a salvação um do outro. A Sofia falou primeiro. A voz estava rouca. Posso te chamar de meu amor? Meu coração parou. Chame, meu amor. As lágrimas vieram. Em 60 anos de vida, era a primeira vez que ouvia esse chamado. Não pai da Júlia, nem seu Roberto, nem chefe, mas um nome chamando apenas a mim. Homem. Respondi com a garganta embargada. Vamos morar juntos. A Sofia disse com o rosto no meu peito. Vamos seguir o resto da vida juntos. Sério? Sim. Eu faço comida para você. Coma mesmo se estiver ruim. Eu ri. As lágrimas escorreram pelo rosto. Eu também faço. Se ficar doente, te levo ao hospital. Se a mão estiver fria, eu seguro. Não te deixo sozinho. Nunca. A Sofia levantou a cabeça e me olhou. E, sim, de volta à sala de aula. A Sofia se levantou. O olhar dela me encarando tremia. Será que eu consigo? Alguém como eu. Uma mulher que teve cobradores e foi para o karaokê. Segurei as mãos da Sofia com as 2 mãos. A Sofia, que era professora, é a verdadeira Sofia. A pessoa que segurava pano de chão no karaokê não era você. Foi só um pesadelo passageiro. Os lábios da Sofia tremeram. Recupere isso. Volte para o seu lugar original. Eu vou ajudar. Grossas lágrimas caíram dos olhos da Sofia. Será que consigo? De verdade? Não, você deve.
Por quê? Lembra do que fez pela Júlia 8 anos atrás? Respire primeiro. Faça isso por outras crianças também. Tem muitas crianças no mundo precisando de uma professora como você. A Sofia começou a chorar alto. Chorou como uma criança. Eu a abracei. Cada vez que as costas dela soluçavam, meu peito também chorava junto. Entendi. Vou tentar. Vou tentar de novo. Obrigada. Obrigada nada. Eu que agradeço por me fazer gente de novo. A Sofia sussurrou nos meus braços. Agora não precisa mais chorar. A Sofia balançou a cabeça. Isso não é choro de tristeza. Então, é de felicidade. A Sofia riu. Sorriu abertamente com o rosto banhado em lágrimas. Aquela imagem era tão linda que eu também ri junto. O sol estava nascendo fora da janela. A escuridão se dissipava e a luz azul da aurora enchia o quarto. Não era uma manhã qualquer. Era a manhã em que nossa nova vida começava. Passou-se um ano. Enquanto as estações mudavam 4 vezes, os vasos na varanda da nossa casa aumentaram para 5. Coisas que a Sofia comprou. A vida verde começou a voltar para minha casa que estava morrendo e para minha vida também. Era de manhã. Na entrada, a Sofia calçava os sapatos. Uma sapatilha bege que comprei no dia do pagamento mês passado. Um sapato baixo e confortável. A mulher que entrou na minha casa descalça, inchada e molhada de chuva 1 ano atrás, não existe mais. Já vou. A Sofia sorriu radiante. Hoje vou chegar tarde. Sim, é época de prova. Tem aula de reforço. Jante primeiro. A Sofia se estabeleceu completamente como professora de português no cursinho noturno. No começo, preocupava-se que a mão tremia ao segurar o giz por causa dos 8 anos parada, mas agora já é uma professora popular. Lembro do dia em que ela se gabou como criança, dizendo que os alunos falavam que entendiam tudo com a explicação dela. Vá com cuidado. A Sofia abriu a porta e saiu. O som do salto batendo no corredor era alegre. A casa que ela deixou ficou silenciosa. Mas não era o silêncio de antes. Era um tempo de espera com a promessa de que ela voltaria à noite. Eu limpei a casa, dobrei a roupa lavada e esperei o sol se pôr. A noite caiu. A campainha tocou. Achei que fosse a Sofia e fui ver, mas vi o rosto da Júlia no monitor. Pai, sou eu. Ao abrir a porta, a Júlia entrou cheia de compras nas mãos. O que houve? Sem avisar. Esqueceu que dia é hoje? Olhei para o calendário. Era meu aniversário. Tinha esquecido completamente. Pai, sério, se não fosse a Sofia eu nem saberia. A Júlia entrou na cozinha e começou a tirar as comidas. Pouco depois, ouvi o som da porta e a Sofia entrou. Cheguei. A Sofia sorriu feliz ao ver a Júlia. Chegou, Júlia. Chegou? A Júlia saiu da cozinha enxugando as mãos. Esperou muito, o trânsito estava ruim. Vou me lavar rapidinho. A Sofia foi para o quarto trocar de roupa. A Júlia piscou para mim. Parecia ter preparado algo. Os 3 sentaram ao redor da mesa. Bolo, salgadinhos, comida boa. Acendemos as velas do bolo. Parabéns para você. A música das 2 mulheres encheu a sala. Os rostos das 2 pareciam tremular através da luz das velas. Lembrei do dia em que perdi minha esposa há 25 anos e chorei segurando a Júlia recém-nascida. Naquela época, nem imaginava que um dia como esse voltaria para minha vida. Pai, faz um pedido. A Júlia apressou. Fechei os olhos. Não desejo mais nada. Que continue assim, exatamente assim. Ao apagar as velas, palmas estouraram. Roberto, isso aqui. A Sofia estendeu uma pequena caixa. Abri e era uma gravata. Obrigado. Vou usar muito. A Júlia também estendeu um envelope. O meu é dinheiro. Compra o que o pai quiser. E isso aqui. A Júlia entregou uma sacola pequena para a Sofia também. O meu? Não é meu aniversário. A Sofia olhou surpresa para a Júlia. A Júlia hesitou e abriu a boca. As orelhas estavam levemente vermelhas. Mãe, de repente, silêncio. A Sofia parou. Eu também larguei a colher. O que você disse? A voz da Sofia tremeu. A Júlia levantou a cabeça e olhou diretamente para a Sofia.
Mãe, Júlia. Os olhos da Sofia se arregalaram. Minha mãe morreu assim que eu nasci. Nunca chamei ninguém assim. A voz da Júlia ficou embargada. Mas, 8 anos atrás, quando a professora me deu aquele leite quente e bateu nas minhas costas, senti pela primeira vez. Se eu tivesse mãe, seria essa a sensação? Júlia. Para mim, a professora foi minha mãe, desde aquela época até agora. Então, posso te chamar de mãe? A Sofia cobriu a boca. Lágrimas escorreram. Pode mesmo? Alguém como eu posso ouvir você me chamar de mãe? A Sofia perguntou chorando. Claro. Obrigada por ficar ao lado do pai. E obrigada por ser minha mãe. Mãe. A Júlia chamou mais uma vez. Mãe. Com aquela palavra, a Sofia desabou. Obrigada. Obrigada, Júlia. A Sofia levantou e abraçou a Júlia. A Júlia também chorou nos braços da Sofia. Idade era só um número. Sangue também não importava. Reconhecer a ferida um do outro e preencher a falta. A professora que salvou a menina que queria morrer 8 anos atrás, agora se tornou a verdadeira mãe daquela menina. Eu enxuguei as lágrimas vendo as duas. Foi o momento em que as duas mulheres da minha vida se tornaram uma só. Comemos, descascamos frutas e assistimos TV. Rimos alto os três vendo um programa de variedades qualquer. Mãe, olha como descasca essa maçã. Cortou a casca toda errada. A Júlia zombou e a Sofia respondeu rindo. Gente bonita não sabe descascar maçã, sabia? A Júlia foi embora e ficamos só a Sofia e eu. Ficamos lado a lado na janela da varanda. As estrelas apareciam esparsas no céu noturno. Roberto, sim, hoje estou realmente feliz. A Sofia encostou a cabeça no meu ombro. Chorei mais do que nunca na vida, mas estou mais feliz do que nunca. Eu também. Não sabia que ser mãe de alguém era assim. É pesado, mas quente. A Sofia segurou minha mão. A mão dela agora estava quente. As pontas dos dedos ásperos também ficaram bem mais macias. Obrigada por me dar uma família. Eu que agradeço. Por ser mãe da nossa Júlia. Fiquei de frente para a Sofia e, muito devagar, abracei-a profundamente. O som do coração foi transmitido. Tum, tum, tum. Nós estávamos vivos. E agora éramos uma família de verdade. O milagre de 3 pessoas que se perderam na escuridão e se tornaram a luz um do outro. Foi uma primavera tardia, mas por isso mais radiante. Nossa história não termina aqui. Amanhã de manhã, outro dia vai começar. Mas não tenho medo, porque agora não estou sozinho. A caminhada calorosa de 2 pessoas, não 3 pessoas, continuará daqui para frente. Pessoal, o que acharam da história de hoje? Ao escrever a última cena, repensei sobre família. Será que família é só quem tem o mesmo sangue? A Júlia deu de presente a Sofia o nome mãe, que nunca tinha chamado na vida. E a Sofia, ao aceitar esse nome, completou finalmente sua dignidade e amor perdidos. Pessoas feridas que se reconhecem e preenchem o lugar vazio uma da outra. Isso não seria a verdadeira família? A salvação maior do que pagar dívidas com dinheiro foi tornar-se um nome que podem chamar um ao outro. Vocês têm ao seu lado alguém que chama carinhosamente seu nome ou nomes como mãe, pai, amor? Que tal dizer uma palavra carinhosa para essa pessoa preciosa hoje à noite? Se sentiram o coração aquecido, peço que se inscrevam e deixem o like. O apoio de vocês é a força para criar histórias melhores. Voltarei na próxima vez com mais uma história de amor emocionante e de qualidade. Obrigado.